Achamos em Minas. Você vai ver agora como foi o Campeonato Brasileiro de Baristas em São Lourenço, no sul de Minas. Os profissionais do café colocaram em prática toda a criatividade em 3 categorias diferentes. Balança a Luciana Cataíra aí, vai! Café. 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 Hoje nós estamos no sul de Minas para conhecer apaixonados por café. Para essas pessoas, café é mais do que paixão, é profissão. Hoje nós estamos na 2ª edição do Coffee Music em São Lourenço. Então, Ranúzia, eu vim no lugar certo, né? Aqui tá cheio de apaixonados por café. Com certeza, todo mundo super apaixonado por café, Luciana. Nós estamos numa região, São Lourenço, na região da Mantiqueira de Minas, que tem os produtores fantásticos, uma região super tradicional em qualidade de café também, e que tem muitos turistas. E o pessoal tá todo doido com tudo que a gente está fazendo, é muito legal. Eu também, eu sou filha de produtores ali na região de Três Pontas, aqui no sul de Minas também. Então, filha de produtor, neta de produtor, uma vida inteira envolvida com isso. Depois saí daqui da região, fui embora, morei fora e voltei e comecei a trabalhar agora com café também, o que está sendo muito legal. O campeonato de barismo, ele é um campeonato que tem uma série de categorias diferentes. E a gente está realizando aqui em São Lourenço 3 categorias, 3 campeonatos nacionais em 3 categorias. Então, quais são essas categorias? Uma categoria que a gente chama de brewers, que são os métodos de café filtrado, que a gente acha que fazer café filtrado é só pegar aquele coadorzinho de pano e tá tudo feito. Não, hoje existe uma série de métodos diferentes. Então, cada competidor pode usar o seu método, resolver qual café que quer usar. Então, esse é um dos campeonatos. O outro campeonato é o latte art, que é muito legal, porque ele visualmente é muito bonito. É fazer aqueles desenhos no café expresso, fazer os desenhos com leite vaporizado. Então saem fotos assim lindas, saem coisas lindas que depois a gente não tem nem vontade de beber aquilo, dá dó de beber e desmontar o desenho. Então nós temos essa categoria e a terceira categoria que está acontecendo no meio do dia mais ou menos, o nome dela em inglês é Coffee in Good Spirits. O que é isso? É drink alcoólico tendo café junto. Então, eles podem escolher as bebidas, existem algumas bebidas oficiais. Aqui na nossa região não poderia deixar de ter a cachaça, como uma das bebidas oficiais. E aí eles vão misturar, eles podem misturar cachaça com café, com outros ingredientes, eles podem trazer um uísque, um vinho, um licor. Aí o resto é todo livre, o que importa é eles usarem o café, usarem a cachaça e ser sempre coisas alcoólicas. Eles vão fazer 2 drinks, tem que ser um quente e um gelado. E aí tudo isso vai ser julgado. O que acontece com esses campeões daqui? Para que a gente está escolhendo os campeões nacionais? Porque existem os campeonatos mundiais em todas essas categorias. E este ano especificamente a gente vai ter a honra de sediar esses campeonatos mundiais no Brasil. Isso vai acontecer em Belo Horizonte entre os dias 7 e 9 de novembro, lá no Expo Minas. Então, a gente está trazendo os outros competidores todos para o Brasil e vamos ter a honra de ter os nossos representantes lá também, que a gente espera que a gente consiga ficar em colocações bem legais também. Café é uma alquimia, então existem métodos de preparo diferentes, existem detalhes de receita, um detalhezinho de tempo de extração faz toda a diferença na bebida. E é isso que leva a esse amor, né, essa paixão brasileira e o nosso ouro, né, que hoje o ouro do Brasil é café. Então vamos lá, já que você falou dos métodos, vamos falar dos métodos de preparo do café. Eu particularmente gosto muito desse método nosso que é o Rario V60 e também da prensa francesa. A prensa é bacana porque ela potencializa corpo, doçura, é um método de infusão muito antigo e foi criado na Itália inclusive, tem o nome de prensa francesa, tem esses detalhes legais no café.
E o coadinho aqui na V60 é apaixonante, ele potencializa a acidez da nossa região aqui da Mantiqueira, a doçura do café fica incrível, então é só usar uma moagem correta, a temperatura correta de água que você vai extrair uma bebida perfeita. Hoje a maioria dos cafés que nós da Xerimbom, por exemplo, trabalha é arábica. Dentro do arábica existem as variedades de café. Aqui eu tenho um catuai e bourbon amarelo, que são as variedades mais premiadas, né, do mundo. Agora pergunta maldosa, qual que é o seu café preferido? Bom, isso é uma pergunta meio... me abraçou agora, porque eu sou apaixonado em café. Então, quando as pessoas me perguntam, eu falo, gente, pega logo o menu degustação, que vem um atrás do outro. Experimenta tudo, Exatamente. né? Exatamente, mas o meu café do dia a dia é um bourbon amarelo, onde a gente trabalha com 70% descascado, cereja descascada e 30% natural. Isso traz um café um pouco mais cítrico, um café bem equilibrado, adocicado, uma acidez presente. Eu gosto muito de café que tem acidez, então, particularmente, é o meu predileto. E a prensa francesa é um café muito funcional, porque ele potencializa todas as características, traz mais corpo, doçura e extrai muitos óleos do café. Diminui um pouco a acidez também, é um café legal para aumentar a cafeína pelo tempo de contato com a água e é bom para malhar, para dar uma corridinha, para fazer um exercício, ele é maravilhoso. Vamos lá, Daniel, latte art é uma técnica muito delicada, muito apaixonante, né? Sim. Mas qual que é o segredo dessa arte? Então, na verdade, o que acontece? A gente precisa, imagine uma pintura, né? Então a gente precisa de uma boa base, a gente precisa de uma boa tinta, então a gente precisa de um bom pincel. Então, na verdade, é essa mistura, né? Então a gente precisa de um bom expresso, a gente precisa de um bom leite vaporizado e a gente precisa da técnica e da leiteira, né? Isso é fundamental e é o que a gente precisa fazer alguns desenhos. Existem duas técnicas. A primeira se chama free pour, que é a gente vai formar os desenhos simplesmente dispensando o leite dentro da leiteira. E a segunda, a gente usa essa técnica de dispensar o leite dentro da leiteira e também consegue usar alguns utensílios, algum palitinho, vamos chamar assim, para completar os desenhos que a gente quer. Os principais desenhos que a gente tem na técnica free pour são coração, roseta, que é a representação da planta de café, né? E a tulipa. E daí, através desses, a gente consegue criar outras formas. Mas basicamente são esses três. Qual que é a sua preferida? Aqui no campeonato, hoje, eu estou fazendo uma caveira pirata. Então, assim, a primeira coisa é fazer um bom expresso, né? Então, a gente usa uma quantidade de pó, né? X, depende do café. E a gente moe e faz uma compactação. Então, a gente comprime esse café para que a água tenha uma certa dificuldade em passar, extraindo os óleos essenciais para a gente ter um bom expresso. E aí agora a segunda parte, né? O expresso já está pronto, a gente vai vaporizar o leite, tá? Então o leite está gelado, como você pode sentir aqui, ó. E a gente vai esquentar ele agora, tá? No vapor, ó. Ele vai ganhar uma textura. Depois dessa textura a gente vai usar para fazer os desenhos. Agora a gente vai começar a formar os primeiros desenhos, tá? De onde que veio essa sua paixão pelo café e pela latte art? Eu comecei a trabalhar com café faz uns 10 anos já. Por acaso estudava e foi um vizinho que me chamou para fazer parte da equipe da empresa dele, né, que era uma cafeteria, e até então eu nem tomava café. E foi nisso que eu descobri, me apaixonei por café. Passei por algumas cafeterias e algumas pessoas cruzaram meu caminho e fizeram com que eu me apaixonasse ainda mais pela bebida. Hoje eu trabalho nos Jardins Café em Curitiba e fui campeão brasileiro em 2015, representei o Brasil na Suécia, em Gotemburgo, e fiquei em 11º, né? Então foi muito gratificante. E agora a gente está aqui de novo, né? Mas hoje mais com o intuito de fazer amizades e fechar essa corrente, né? Esses elos que são as pessoas que fazem o café ser uma coisa tão especial. Obrigadão, adorei. Então agora, para terminar, vamos embora tomar café, né? Vamos, né? Bora lá.